Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje falando sobre energia solar fotovoltaica e o que você deve saber sobre monitoramento do seu gerador solar fotovoltaico. Se você já tem um sistema instalado ou pretende comprar um sistema nos próximos meses, fique atento até o final desse vídeo, que a gente vai dar dicas importantes aqui, como que você deve ficar ligado no monitoramento avançado do seu sistema. Para isso, eu convido aqui um grande profissional do setor, que representa hoje uma das maiores fabricantes do mundo em inversor fotovoltaico, empresa que está sendo respeitada mundialmente por fazer um bom trabalho em cada país que ela atua. Eu convido aqui hoje para falar com a gente Guilherme, que é da Grovat, engenheiro, e nosso amigo aqui na TV Solar. Seja bem-vindo, Guilherme, tudo bem? Opa, tudo bem, Ricardo? Obrigado novamente aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar com você falando sobre nossas tecnologias de monitoramento, que é uma peça muito importante aí no projeto, né? É um item que vai acompanhar, né, o cliente, o instalador, por todo o período aí, né, de funcionamento do sistema. Então, vamos lá, um assunto muito interessante e muito importante. Tá, então vamos dividir esse assunto em duas fases. Aquele cliente que já tem um sistema fotovoltaico instalado e aquele cliente que pensa em comprar nos próximos meses um gerador, tá? A gente fala para todo o público, aquele residencial pequenininho que começou a entender o que é gerar a sua energia, até o grande consumidor industrial que quer se livrar daquela conta gigantesca de energia. Isso é possível? Sim, hoje é possível. Hoje nós temos uma alternativa. Nós temos a oportunidade de gerar a própria energia, coisa que há anos atrás era impensável. Então, para isso, não basta só gerar a energia. Isso que o consumidor tem que entender. Nós temos que saber como monitorar corretamente para perceber fugas de energia, desvios de, né, a gente fala assim, o que adianta você gerar muita energia, mas você também não ser otimizado no consumo, né? Então a gente desperdício de energia. Então eu quero falar com você sobre isso. Hoje eu quero que você apresente para a gente como funciona o sistema de monitoramento da Grovat e por que monitorar. Ótimo, Ricardo. É exatamente isso que você falou, né? O monitoramento acaba se tornando uma peça muito importante para a gente ver os resultados, né, do nosso projeto, acompanhar ele ao longo dos anos, né? Basicamente, igual você comentou aí no começo, a Grovat, ela é a líder mundial em sistemas residenciais e líder em sistemas que a gente chama próximo ao usuário, né? Ou seja, o sistema fotovoltaico, na instalação do nosso equipamento, está próximo do consumidor, né? Nós somos líderes nesse segmento e, para isso, a gente tem que trazer soluções amigáveis, soluções que são adaptáveis, né, para diversos cenários e que o usuário que vai utilizar, né, as nossas soluções, ele se sinta confortável, né? Então, você comentou muito bem, né, que uma instalação fotovoltaica, ela produz energia, né, e a energia ela varia de acordo com a época do ano, porque temos inverno, verão, a radiação ela altera, né? E o monitoramento, ele é uma ferramenta muito importante, né, para o usuário final acompanhar se o resultado que inicialmente foi proposto, né, pela empresa que instalou, que fez o projeto, está sendo cumprido, né? Obviamente, algumas coisas podem acontecer no meio do caminho, né? E com o monitoramento, você vai conseguir identificar essas situações, esses cenários, propor um plano de ação, né? Ou se adaptar de alguma maneira. Você falou ali, né, de fugas, né, de energia, existem outros, né, cenários que acontecem. Você consegue monitorar, por exemplo, se houve uma queda de produção e você pode ver se é uma sujeira, ou seja, tá no momento de você realizar uma limpeza ali dos módulos fotovoltaicos, verificar se algum sombreamento existe no projeto, você consegue identificar, né, na plataforma de monitoramento, que o sombreamento, né, ele é um dos inimigos aí do sistema fotovoltaico. Na sombra não gera energia, né, ou cai muito a produção. A sujeira também ela atrapalha, né? Além disso, você consegue verificar se está acontecendo algum problema no equipamento ou se o equipamento está mostrando algum alerta, né, para você, e você vai conseguir identificar. Então, o monitoramento ele é muito importante para que você, obviamente, não vai precisar ficar todo dia olhando ali, né, o resultado, mas você pode extrair relatórios semanais, relatórios mensais, relatórios anuais do seu investimento, né, tratando a energia solar como um investimento, e você conseguir avaliar se o que foi proposto inicialmente,
né, na proposta comercial, no que a equipe de engenharia, né, propôs para você dos resultados que vai obter, de fato estão ocorrendo, tá? E pode ser que o resultado inicialmente ele ocorra, mas depois ele vai diminuindo. E com isso você vai conseguir achar maneira de contornar e otimizar, né, esse resultado. Então, assim, o monitoramento ele é muito, muito importante, né? E para nós, a Grobat, a gente tem uma solução muito simples para esse monitoramento. O inversor, né, que você instala, que é o da Grobat, que vai estar na sua parede, você vai precisar conectar junto com ele um data logger, né? É um dispositivo que ele acompanha a caixa do produto, não precisa comprar a mais. Ele acompanha o produto e você vai conectar no nosso inversor. E esse dispositivo, você vai fazer uma configuração, né? E essa configuração vai fazer com que ele se comunique com o roteador da sua casa. É como se você estivesse instalando um outro dispositivo inteligente na sua casa, com uma câmera de segurança, um IoT, né? Essas tecnologias que se comunicam com o roteador. O nosso inversor vai ser mais um item. Você vai configurar esse dispositivo para se comunicar com o roteador, né, da sua residência. E o roteador da sua residência vai mandar essas informações para a nuvem, para a internet. Com as informações na internet, você vai conseguir acessar elas em qualquer lugar. Você vai conseguir acessar através do seu computador ou através do seu dispositivo celular, né? Tanto iPhone ou Android. E então, você vai conseguir monitorar os seus dispositivos em qualquer lugar que você estiver, porque nós estamos mandando os dados dele para a nuvem. Se sua residência, né, o local da instalação não possui internet, não tem como você visualizar pelo celular ou pelo computador remotamente. A única maneira de você visualizar as informações, né, do equipamento é através de um computador e um cabo que você vai conectar nele. Todos esses meios de comunicação, nós temos tutoriais que a gente disponibiliza através do nosso central de atendimento, mas também no nosso canal do YouTube da Grobat também temos tutoriais sobre como realizar essas configurações, né? Então, a gente tem diversas alternativas para você realizar o monitoramento do seu projeto e acompanhar os resultados aí ao longo do período que você desejar. Então, assim, é uma ferramenta que no começo o pessoal acaba visualizando todos os dias ali, né, por causa da empolgação, depois, É exatamente isso que eu ia comentar com você agora. No começo, o cliente vê todos os dias. todos Depois os ele dias. esquece. Depois ele só vai ver uma vez por semana, aí depois é uma vez por mês, e aí como o resultado vem, né, a conta de luz vem mais baixa, o sistema está produzindo conforme esperado, vai se esquecendo ao pouco. Geralmente o pessoal só lembra de visualizar depois de um tempo, quando às vezes a conta de luz ela vem fora do esperado. Aí você vai conseguir ver se houve um consumo não previsto, né? Se está acontecendo alguma falha na produção do sistema, que às vezes você ia gerar tanto, não gerou tanto, porque a questão do ensombreamento, uma sujeira, alguma coisa assim, você vai verificar só quando não vê um resultado, daí você corrige, né, para os próximos meses, né? Só que uma coisa muito importante, Ricardo, que eu gostaria de informar, quem gera a energia, quem produz energia são os módulos fotovoltaicos, né? Mas a informação, ela fica armazenada no inversor. Então, o inversor ele acaba sendo o maestro ali que recebe, né, a energia, faz as transformações, as conversões dele, né, manda para a rede elétrica, mas é ele que tem os dados e por isso que ele compila os dados na internet. Nesses cenários onde às vezes a produção abaixou por uma sujeira ou por um sombreamento, não tem nada a ver com o inversor, tá? O inversor não é o causador desse problema, é um fator externo que está atrapalhando os módulos, né? E os módulos não estão conseguindo produzir o suficiente para mandar para o inversor. Porque muita gente liga para a nossa central de atendimento e fala, pô, meu sistema não está produzindo como esperado, né? Porque ele já acha que é o inversor que está tendo algum problema. Claro, a gente vai analisar, né, se é o equipamento está tendo algum problema, e pode ser, às vezes, né, que ele não está eficiente, porém, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é uma coisa externa. Por exemplo, o vizinho instalou uma parabólica, uma caixa d'água, um ar-condicionado no telhado, está fazendo sombra nos módulos fotovoltaicos, e os módulos fotovoltaicos não estão conseguindo captar a radiação corretamente, então isso acaba diminuindo. Às vezes, uma árvore cresceu ali também, tem essa possibilidade, ao longo de anos aí do projeto, é uma possibilidade. Às vezes, sujeira, né? Enfim, existem várias possibilidades. A sujeira é um item muito comum, principalmente quem está próximo de estrada, né? Às vezes a sujeira não é um pó, aquele pó marrom, um pó preto, né? De poluição mesmo, você Uhum. passa no modo. Enfim, são diversos cenários, por isso que é muito importante, periodicamente,
né, conforme as orientações aí do fabricante de módulos, que não é o nosso cenário aqui, né, é fazer uma análise, uma inspeção, mas não o cliente final, né, não você que comprou o projeto, sim o instalador, né, que fez a instalação para você. É muito importante ter esse vínculo aí para ele também verificar a parte do telhado. Mas o que eu queria falar é que muitas vezes o pessoal liga para a gente falando, não está gerando, porque ele viu ali no monitoramento, mas na verdade é um fator externo, né, que o inversor ele é apenas o cara que recebe as informações e espelha para a nuvem para você visualizar, né, no seu aplicativo. Isso é muito legal você falar aqui, porque às vezes sobrecarrega o sistema de atendimento, não só da Grovat, mas de outros fabricantes, por questões que ainda o consumidor não conhece, né? Ele acha que, poxa, é um sombreamento que ele não sabia que existia a possibilidade de um sombreamento atrapalhar o gerador dele pós-instalado, né? Mas isso pode ocorrer. Como uma sujeira, né? Passarinho, ou um roedor embaixo dos módulos roer um cabo. Então, isso é muito importante. A gente tem a questão do monitoramento levada muito a sério e cada vez mais maior funcionalidades dentro do monitoramento. Mas antes de você falar sobre maiores funcionalidades, eu queria que você falasse também a questão assim, o cliente, aquela história, né? O cliente parou de monitorar, ele parou de olhar o aplicativo. Ele olha agora uma vez por mês, ou ele vai olhar só quando aparecer um problema ou não? O sistema da Grovat, ele percebe que existe alguma coisa e ele manda um alerta por e-mail para aquele cliente que não vê todo dia ou não vê todo mês o monitoramento. Perfeito. É possível configurar na nossa plataforma como que você vai receber os dados. É possível configurar receber mensalmente, já de forma automática, no seu e-mail, um relatório da atividade do equipamento. Você recebe lá por mês, né, o quanto gerou, né, quanto ele aproveitou de energia do recurso solar, né, dia a dia. Então, é um relatório mensal. E também é possível configurar um e-mail automático para você receber alertas de falhas ou alarmes, né, no equipamento. Por exemplo, existem alguns cenários que nós dividimos em dois: erro e alarme. O erro é quando o equipamento ele para de funcionar, né, por algum motivo. E o Uhum. alarme, ele continua funcionando, só que com algumas ressalvas. Um alarme bastante comum é o da ventoinha, né? O inversor, principalmente os maiores, né, para projetos maiores, não nos residenciais, né, para os sistemas maiores, para mercados, farmácias, locais que têm bastante consumo de energia, precisam de equipamento maior, eles possuem ventilação forçada. Além da convecção natural por dissipadores de calor, nós temos também as ventoinhas para garantir, né, que o calor seja expulsado do equipamento. Assim como o celular, né, que quando ele está quente, ele começa a ficar meio lento, o calor dentro do inversor ele tem um comportamento parecido. Então a gente tem que expulsar esse calor. Por isso que a gente tem ventoinhas. Mas às vezes é muito comum a ventoinha ficar suja e ela girar mais Uhum. devagar, né? Ela dá uma travada, entrar às vezes alguma coisa ali, um isopor, um papel, né? Então, a ventoinha é um item que a gente recomenda, tem tanto no nosso manual, né? Tem ali a manutenção preventiva, né? Passar um pincel apenas, só para dar uma limpada, né? E conseguir e evitar, né? Esse problema. Mas, por exemplo, a ventoinha às vezes gera um alarme. Aí o inversor ele continua É. trabalhando, mas a gente recebe alarme de ventoinha, né? E isso é possível configurar para receber por e-mail de forma automática, de forma diária, tá? Não esperar um mês passar para você receber um relatório de erro. Não. O erro você consegue configurar ali para você receber automaticamente no seu e-mail. Já o relatório de produção, você pode configurar para receber um relatório mensal. Então, também isso ajuda, né? Todo mês você vai fazer ali, né, o levantamento dos seus custos, né, fixos de moradia, de alimentação, custos com filho, essas coisas. Você vai receber também aí um relatório de ganhos, né, envolvendo o solar. Então, é possível sim, na nossa plataforma a gente também tem lá a opção de você configurar para você receber esses relatórios. Show, muito legal isso, porque cada vez mais a questão de você enxergar o que você está consumindo vai ser totalmente dentro do cenário do novo consumo energético mundial, né? Onde as pessoas passam a produzir e controlar e fazer a gestão da sua energia. Daqui a pouco com armazenamento, daqui a pouco com carro elétrico, daqui a pouco com N coisas acontecendo no consumo de uma residência. Como ser eficiente, né, ter a eficiência energética com um monitoramento mais avançado. Isso a Grovat já está preparado? Já estamos preparados.
Atualmente, né, você tendo um sistema apenas, né, um sistema comum, um sistema on-grid, por exemplo, o monitoramento, você apenas vai ser um telespectador ali para visualizar como que está, né, o comportamento do projeto. Porém, nós partindo para um próximo cenário, que é o próximo passo aí, né, do mercado de energia solar. Igual você comentou, Ricardo, que vai ter a questão do armazenamento. Você vai conseguir ser mais ativo aí no monitoramento, a ponto de você conseguir configurar algumas ações, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Quando você vai ter baterias no seu sistema, né? Ou seja, sistemas on-grid com baterias, você vai conseguir configurar como que você vai querer trabalhar com essa bateria, né? Você vai querer a Uhum, energia que está produzindo, você vai querer ficar com ela na bateria ou você vai querer mandar para a rede? A energia que você mandou na rede, você vai querer ficar com ela ou mandar, desculpa, a energia que você armazenou na bateria, você vai querer ficar com ela ou você vai querer mandar para as cargas, mandar para a rede? Né? Você vai conseguir configurar e alterar quantas vezes você quiser, né, o modo de trabalho do equipamento. Né? No sistema on-grid convencional, a gente não tem muita escolha, infelizmente, né? Mas é um sistema que funciona e dá bastante resultado, claro. Mas a gente não tem muita escolha do que nós vamos fazer com a energia. Se a gente não tem consumo, uhum. nós vamos ter que mandar para a rede elétrica, né? Não tem o que fazer. Agora, com a bateria, você começa a ter escolha, né? Você vai gerar essa energia, você vai poder escolher ficar com ela, em vez de mandar para a rede elétrica. E quando você fica com ela, você vai conseguir escolher o que você vai querer fazer com ela. E o mais interessante, por faixas de horário. Você pode falar, eu quero que de madrugada eu use a energia dessa maneira, eu quero que durante o dia eu quero usar a energia dessa maneira, e durante a noite dessa outra maneira. Você consegue configurar no aplicativo e você vai tomar conta ainda da energia que você está produzindo. Por isso que eu falei, né? No grid, você não consegue tomar conta, porque a energia tem que ir para algum lugar. Você está produzindo ela. Se você não está consumindo ela, você vai mandar para a rede, para a concessionária local. Agora, com a bateria, está na sua mão. Aí o que você vai querer fazer com ela e você começa a ter mais gerenciamento energético, controle energético e quem sabe até independência energética. Então, Uhum. os próximos passos aí, né, podem contar com a gente, nós vamos ter e já estamos trazendo tecnologias para isso. Legal. Eu queria que você deixasse um recado para o consumidor que está pensando em comprar um gerador solar fotovoltaico, como a Grovat faz a diferença nesse mercado. Perfeito. Hoje, né, igual eu falei para vocês no começo, nós somos a líder mundial e no Brasil, não só no Brasil, mas mundialmente falando, né, em sistemas residenciais, sistemas próximos ao usuário. Porque daí os sistemas residenciais a gente pensa só em residências, né, mas o próximo ao usuário são sistemas, por exemplo, uma padaria, um mercado, um comércio, igreja, né? Nesse universo onde o inversor ele está próximo, né, do usuário, nós somos líderes mundiais e somos líderes aqui no Brasil, né? E com isso, a gente conseguiu, falando no Brasil, né, nós conseguimos captar cada vez mais investimentos da nossa matriz lá na China para a gente ampliar o nosso escritório aqui no Brasil, né, com engenheiros para prestar serviço, para dar treinamento, time de atendimento para suporte técnico, sistema de logística eficiente, armazém avançado, né? Então, para esse ano de 2023, nós estamos indo para um armazém maior do que nós estávamos antes. Então, a Growth é uma empresa que ela está cada vez mais consolidada aqui no Brasil, né? E que vocês vão conseguir contar com ela, né, por muito tempo, né? Porque nós estamos fincando nossas raízes aqui no país, né? Não somos apenas uma empresa de origem chinesa que estamos fazendo um negócio e estamos indo embora. Nós estamos colocando nossas raízes aqui no país para cada vez dar mais confiança para os nossos parceiros e para você, né, cliente final que está adquirindo o seu produto, né? Além disso, questão de suporte, nós estamos trazendo cada vez mais tecnologias novas, né? O inversor, a tecnologia, ela avança, né? Nós estamos, né, com novas gerações aí de produtos, estamos trazendo esse mercado de armazenamento, estamos trazendo carregadores de veículos elétricos, então você vai conseguir ter um carregador de veículo elétrico e acoplar, né, no sistema que você já possui com o Grovat, e isso traz inúmeras vantagens, né? Por exemplo, você configurar para você carregar o carro só com o excedente de energia gerada pelo solar. Então, isso é uma função muito interessante. Vamos trazer soluções de casas inteligentes, então, cada vez mais soluções que aumentem, né, o controle energético para o usuário. Então, você, usuário que tem um sistema solar instalado com o Growbot, vai poder carregar seu carro só com energia solar.
você vai poder ter outros equipamentos de casas inteligentes que consomem essa energia só pelo solar também, como aquecedores de água, tomadas inteligentes e por aí vai, que a gente chama de Grow Home. E se sobrar um pouco de energia, você manda para a rede, né? Então, cada vez mais nós vamos criar, que é o nosso objetivo, o nosso foco, nossa visão, que é um ecossistema sustentável, né? Trazendo tecnologias de ponta, que já são validadas e consolidadas em diversos países no mundo, Austrália, China, diversos países na Europa, como Holanda, Reino Unido, Itália, Espanha, são países onde o mercado solar é bastante aquecido, né? Alemanha. Então, estamos trazendo aqui para a América também, né? Aqui no Brasil e o México são os países chaves para Growat. Então, somos uma empresa mesmo que está ficando cada vez mais sólida aqui no Brasil, contribuindo muito para o mercado, e vocês vão ouvir cada vez mais falar da gente, né? Lá na China, a cada 3 residências que tem energia solar, uma tem Growat. Então, e aqui no Brasil, Nossa, que nós legal. estamos, nós estamos quase chegando nesse patamar também. Em algumas regiões, se a gente for separar por regiões, nós já temos esse resultado, mas no geral ainda do Brasil, ainda não, mas estamos muito próximos. Então, nós estamos trabalhando firme com nossos parceiros, com nossos instaladores e com nossos distribuidores. E falando também dos instaladores, para esse ano de 2023, nós vamos começar a abrir alguns programas de treinamento que nós vamos certificar, né, os nossos instaladores, para garantir que você que está adquirindo nosso produto, a empresa que está instalando, é uma empresa que de fato tem o conhecimento mais avançado possível da tecnologia que ela está te oferecendo. Então, nós estamos criando aí, Ricardo, um ecossistema de energia sustentável e inteligente. Que legal. Parabéns, Guilherme. Parabéns a todo o time agora no final de ano aqui da Grovat, aos instaladores, a todo o mercado aí que está ajudando a fazer essa tão sonhada conquista aí dos consumidores de gerar a sua própria energia. Bom, pessoal, o ano que vem tem muita novidade aqui também de Grovat com Solar TV. A gente vai trazer muita informação legal. Entrem lá no nosso site solar.tv.br, vai ter uma página dedicada a toda a produção de conteúdo que a gente está gerando junto com a Grovat, ok? Fique bem informado, fique aqui com a gente na solar.tv.br. Obrigado, Guilherme. Bom final de ano para você e para toda a equipe Grovat. Obrigado, Ricardo, pelo convite e também nos falamos em breve, né? Muita coisa pela frente. Desejo também para você e todo mundo que está nos assistindo aí um ótimo final de ano, que 2022 tenha sido um ano excelente para todos e contem conosco para 2023 que nós vamos alcançar resultados ainda maiores. Então é isso aí, muito obrigado.